Gente, antes de começar aqui e passar a palavra a eles, eu gostaria de apresentá-los. O Thomas eu conheci durante o meu mestrado e sempre soube que era um brilhante estudioso, ele fazia doutorado. Mas durante o meu período na SBDD e também vindo a São Paulo para o doutorado, eu pude acompanhar o trabalho dele no Ibrachina e entender o que é o trabalho que todos os clubes deveriam fazer mesmo, porque não é um trabalho de clube formador de atletas, ele forma pessoas, ele traz toda uma estrutura familiar, até a gente vai apresentar aqui um vídeo. E na nossa última reunião aí da diretoria da SBDD, já alguns nomes da SBDD receberam, né, nosso membro emérito, e nós então, né, resolvemos homenagear a Thomas como nosso uma surpresa. Membro emérito da SBDD. Então, Thomas, queria te agradecer por estar conosco. Vamos tirar uma foto para mim. Peraí que eu não vou deixar o Buchara vir aqui assim, então eu vou falar aqui sobre o Buchara. Parei, não vai tirar o Buchara sem coisas, porque eu vou dizer também que durante essa gestão a SBDD contou muito com o apoio de duas instituições, né, que é o Ibrachina e o Buchara e Mota Advogados. Mas fora as instituições, claro, a gente tem as pessoas. Então, o Buchara também é nosso homenageado. Gostaria de dizer, quando eu entrei, vamos tirar a foto que eu devolvo para vocês. Vem cá. Quando eu entrei no direito desportivo, a gente escutava a palavra Buchara e imaginava assim, no direito esportivo, quando se entra, nós vemos muitos advogados que prometem muitos fundos para atletas, muitos atletas que vão procurar advogados que confiam sua carreira, assim como agentes, empresários, e tem muitos oásis nesse deserto, né? E 99% são miragem. E o Buchara é realmente, gente, assim, Maldivas. Não é todo mundo que pode ir, não, mas realmente existe. E eles realmente não cuidam de problemas, eles trazem soluções. Então, a preocupação dele, o escritório, e aliás esses dois se completam muito, porque todo esse cuidado que o Buchara tem com os clientes, e ele faz coisas. Eu conheci o Buchara porque estavam juntando dinheiro para mandar um atleta para viajar. E aí no grupo eu falei assim, gente, se faltar algum valor, me falem quanto faltou, né? Porque se a gente fala no grupo, vou pagar o que faltou, ninguém mais paga nada. E aí as meninas em box que estavam organizando disseram, olha, o Buchara já arcou não só com os custos dela, como várias coisas que ela não tinha pedido para que ela pudesse competir da forma adequada. Mas ele fez um pedido, né? Que ele não gostaria que fosse divulgado, que ele tinha feito isso. Isso é fomentar o esporte. Isso é ajudar os outros sem buscar um reconhecimento. E fora isso, tanto o Buchara quanto o Thomas, não só com as pessoas dele e as instituições do Ibrachina e o Buchara e Mota, eles ajudam as universidades, já arcaram aí para grupos irem a competições internacionais. Se hoje a PUC, a USP, tantas instituições conseguem colher esses frutos, é porque as pessoas e os seus institutos de escritório fazem com que isso aconteça. Eles ajudaram a SBDD com revistas também, sempre, e são parceiros nossos de sempre. Então, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Né? Vou passar a palavra para o Thomas e também vou entregar aqui, né, nosso agradecimento para o Ibrachina, porque estamos lançando aqui todos os convidados, dia 7, nós vamos ter o lançamento da revista da SBDD e de 2 livros que foram presenteados aí pelo Ibrachina. Foi o primeiro ano que eu não pedi dinheiro para o Buchara, agora eu vou pedir. Vou segurar os dois aqui, então, peraí. Eu achei que você estava livre, né? Obrigado. Mas realmente é um prazer aqui estar lajado deles. Eu fiquei muito feliz deles poderem estar aqui presentes, porque a agenda deles é muito cheia, principalmente nessa questão de fim de ano. Então é um presente enorme estar com esses dois aqui, que são realmente
exemplos, e é claro que o Ibrachina e o História em Mota não podiam deixar de ser uma instituição do escritório, que são exemplos de tudo aquilo que a gente estuda, né, na teoria do que é o compliance, o que é a governança, o que é a estrutura, porque quem faz são as pessoas. Então, com esses dois aqui, a gente tem realmente colhem o que plantam. Passo a palavra aqui para o Thomas. Obrigado, Flávia. Bom dia a todos. Bom dia, Bichara. Para mim é uma alegria estar aqui na USP, falando aqui um pouquinho do nosso trabalho. Quero aqui agradecer essas duas placas. Membro emérito da SPDD e também para o nosso instituto, pelo avanço dos estudos do direito desportivo no Brasil. Eu acho que a nossa ideia, vocês que estão na academia, é saber um pouco também do lado prático, não só da teoria, mas eu queria mostrar esse vídeo para vocês, para iniciar essa abertura deste grande evento do Congresso Brasileiro de Direito Esportivo, iniciando esse vídeo que é um projeto de um clube formador no Brasil, né? Pensando, obviamente, no artigo 29 da Lei Pelé, com todos os seus quesitos cumulativos, mas também olhando por uma prisma socioeconômico, que o futebol faz esse trabalho de uma função social importante para o Brasil. Importante, além disso, a importância desse avanço legislativo, Flávia. A gente sabe, se pegar o direito comparado dos clubes estrangeiros, seja da Itália, seja da Europa como um todo, a gente percebe que os clubes em si se aperfeiçoaram, sendo sociedades anônimas de direito desportivo, ou seja, mecanismos mais atuais. E o Brasil não ficou de fora nesse sentido. Melhorou a sua legislação. Agora temos uma legislação da SAF, que é uma legislação bem tecnicamente complexa, mas também te dá uma outra forma de avaliar aí essas oportunidades para os clubes brasileiros. Então eu queria passar aqui já o vídeo para mostrar um jovem atleta que saiu do nosso clube e foi para a seleção brasileira, saiu do nosso clube e foi para o Palmeiras e agora está na seleção brasileira. E o impacto social deste atleta para os outros alunos e a comunidade de favelas aqui em São Paulo, como a comunidade Heliópolis. Por favor. Seguimos com o segundo bloco no China. O futebol é uma paixão nacional do Brasil e é o meio do esporte que uma associação de chineses da cidade de São Paulo promove a inclusão de crianças e adolescentes de uma comunidade pobre da periferia da cidade. O projeto social que deu origem a um time de alto rendimento que revela talentos da categoria sub-17. Como você confere na reportagem do correspondente do grupo de mídia da China, Luiz Boaventura. Hoje, com 16 anos, esse adolescente levantou 3 taças somente no ano passado pelo Palmeiras. É o atual campeão brasileiro sub-17, também conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil na mesma categoria. Com tantos bons resultados pelo Verdão Paulista, o atacante foi visto pela CBF e em abril deste ano defendeu a camisa canarinha no Equador em busca da vaga da Copa do Mundo sub-17. E não poderia ser diferente. O Brasil se classificou para a Copa do Mundo FIFA de Futebol sub-17. Riquelme é cria do Ibrachina Futebol Clube, jogou aqui neste campo e hoje é inspiração para outros jogadores, como o Luiz, que é atendido pelo projeto social de formação de novos atletas na comunidade de Heliópolis. Riquelme é uma inspiração, Riquelme joga muito, eu já vi muitos jogos dele. É da mesma posição que eu ainda, né? Me inspiro nele bastante. A comunidade de Heliópolis fica na zona leste da cidade de São Paulo. Locais como estes também são chamados de favela, com aglomerados habitacionais formados por casas precárias, sem padrões urbanísticos e também sem acesso a serviços públicos. Se você fala em Heliópolis, você pensa muito em comunidade. São 250 mil habitantes hoje lá. Tá? Então, você tem muita gente boa, mas infelizmente você tem a prática ruim
que de qualquer favela, de qualquer comunidade, qualquer bairro hoje do Brasil tem, que é a violência. E assim, quando você não dá oportunidade para a criança para ir para um lado, ela vai para o outro. Com o futebol, o projeto liderado pelo Ibrachina tem conseguido levar crianças de lá para o lado bom. O futebol entrou na minha vida desde quando eu era criança, né? Quando eu não jogava no projeto lá da minha comunidade lá, eu jogava na rua mesmo, brincando com os meninos, né? Mas aí, quando eu fiz uns 10, 9 anos, o projeto abriu as portas para eu entrar, né? E aí eu fui, comecei a jogar lá. Na rua era só chutar e sair correndo atrás da bola. Mas agora eu já aprendi, treinei domínio, passe, finalização. Um projeto lá há 12 anos. Tinha antes, né, não tão organizado como agora, mas a gente tem um projeto de captação, tanto dos meninos, para tirar da rua, orientá-los. Bom, excelente, esse é o vídeo que a gente queria mostrar. E no campo do direito desportivo teremos então o grande lançamento no dia 7 do livro da Flávia, doutorado. Não podemos ainda falar o outro livro, que é uma surpresa, né, Flávia? Mas teremos a revista SPDD, que também será no lançamento do dia 7 à noite na livraria De Plástico, em Ibrachina, no Conjunto Nacional. Então fica o convite para todos participarem. E aí eu tenho certeza que, além desse trabalho do Núcleo de Direito Esportivo da PUC, que realizamos esse ano também com o professor Paulo Feus, a gente tem muitos projetos para o ano que vem. E eu cito um projeto que é a cidade de Tianjin, que falei agora com o Richard, sobre uma cidade irmã que realizamos entre São Paulo e uma cidade da China. E essa cidade da China tem total interesse em fazer uma competição lá, Flávia, convidando o nosso time inteiro para participar desse torneio na China. Então você vê que também tem um marco aí diplomático, como o futebol tem essa vocação de integração no mundo. E também o que a gente sabe que lá na China existe uma faculdade, Flávia, de graduação em futebol. Ou seja, a pessoa sai faz os seus 4 anos em graduação, pode ser um atleta de futebol, pode ser um empresário do futebol, pode trabalhar dentro dos clubes formadores, pode trabalhar em mídia. Eu achei muito interessante esse modelo, porque além desse modelo tem a pós-graduação também em futebol. Então fica aí uma provocação para a educação brasileira nesse sentido, que o futebol realmente atrai as pessoas e pode ser o fio condutor para cada vez mais promover a educação no Brasil. Sem mais delongas, então, eu quero agradecer a doutora Flávia pelo convite, doutor Bichara também, que é uma grande honra poder estar nesta abertura deste evento, e passar então a palavra para a doutora Flávia dar continuidade nos trabalhos de hoje. Muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho, como a gente sempre vê esses frutos, né? Tem visto aqui também o dia a dia do Ibrachina que está fazendo no futebol paulista e brasileiro. Vou passar então a palavra do Dr. Bichara, depois nós vamos fazer a mesa de abertura para passar então para a palestra do Dr. Bichara. Bom dia a todos, Flávia, bom dia, obrigado pelo convite, Thomas, um prazer dividir essa mesa com você. Você sabe, Flávio, que eu dei a sorte em 2001, quando eu comecei a trabalhar com direito desportivo, que foi quando o Marcos Mota integrou o escritório. A gente estava passando por um momento em que a decisão Bosman tinha acontecido pouco tempo antes. Em função da decisão Bosman, vocês estão cansados de ouvir falar a respeito, que acabou com o Instituto do Passe no âmbito europeu. A comunidade europeia chamou a FIFA e a UEFA para dizer: olha, a partir de agora, que não existe mais o passe, vocês precisam organizar e harmonizar os seus regulamentos a essa nova realidade. A decisão Bosman foi em 95, em torno de 2001, então, após esse acordo da comunidade europeia com a FIFA teve que criar as suas câmaras internas de resolução de conflitos. E foi justamente em 2001
FIFA criou o Player Status Committee, o Dispute Resolution Chamber, que é o DRC, as câmaras de resolução de disputas internas da FIFA, e foi quando a gente estava entrando nesse mercado. No Brasil, a Lei Pelé tinha sido estava entrando em vigor ali, daquele prazo de vacância de 2 anos da Lei Pelé estava acontecendo, as primeiras decisões de liberação de jogadores com base na Lei Pelé estava acontecendo, o Julinho Pernambucano foi a primeira delas ali no Vasco a conseguir uma rescisão indireta por um pagamento de salário. Então, assim, a gente teve a sorte de ter entrado nesse mercado esportivo quando as coisas estavam começando a acontecer. Então, ao longo dos mais de 20 anos de Lei Pelé, a lei passou por dezenas de alterações, a gente teve a oportunidade de participar de comissões jurídicas para discutir a reforma e o aprimoramento da Lei Pelé. A gente pôde assessorar a criação de regulamentos internos das entidades da CBF. Em 2001, a FIFA implementou os órgãos internos dela, de resolução de disputas. Em 2005, ela determinou que todas as associações nacionais tivessem uma câmara local para resolver os seus litígios internos, né? E aí, em 2005, foi criado, então, o Comitê de Resolução de Litígios da CBF, que depois, em 2016, foi sucedido pela CNRD, que nós conhecemos hoje. Só em 2002, a FIFA fez um acordo com o CAIS, que é a Corte de Arbitragem do Esporte, determinando que as decisões passadas por aqueles órgãos internos de resolução de disputas da FIFA pudessem ser revisadas por alguém. E, no caso, para evitar que os jurisdicionados da FIFA, hoje são 211 associações, naquela época um pouco mais de 200, pudessem recorrer à justiça comum de 200 países diferentes, a FIFA então diz o seguinte: olha, você não pode, pelo estatuto dela tinha uma determinação dizendo que você não pode recorrer à justiça comum, salvo sim assuntos de natureza trabalhista, e você precisa, se você estiver insatisfeito com as decisões passadas por essas câmaras internas da FIFA, você tem que levar esse recurso à arbitragem, na Corte de Arbitragem do Esporte, que era independente da FIFA, tinha sede também, não tem sede até hoje também na Suíça, mas em Lausanne, não em Zurique, onde fica a sede da FIFA. E aí, então, começou a se discutir de uma maneira um pouco mais, até em função do volume dos casos de futebol, o CAIS ganhou uma evidência muito grande, né? O CAIS, antigamente, foi criado em 93 ou 95, porque qual era a peculiaridade das competições esportivas? Quando você tem uma competição esportiva, se você tem qualquer tipo de problema que surja de ordem disciplinar, por exemplo, ou de elegibilidade de um atleta no âmbito de uma competição, não dá tempo de você ir ao judiciário, pedir uma liminar, pedir uma decisão, ter um contar o contraditório para outra parte. Não funciona de maneira eficaz essa solução. Então, o que o Comitê Olímpico Internacional, antes de se associar à FIFA nessa questão, ele fez? Ele criou uma Corte de Arbitragem do Esporte que decidia de maneira com árbitros, com pessoas especializadas em direito esportivo, e com a celeridade que as competições esportivas demandam, eles criavam comitês, eles levavam o tribunal para dentro do âmbito da competição, Jogos Olímpicos, por exemplo. Eles pegavam o número de árbitros, levavam para o local da sede da competição, e se surgisse ali alguma questão que precisasse ser decidida no intervalo de uma rodada para outra, de uma fase para outra da competição, aqueles árbitros estariam ali, junto com os advogados, representantes dos atletas e das federações, para dirimir o conflito que porventura surgisse. Então, assim, a gente sabe que na origem, na essência de uma disputa de natureza esportiva, a celeridade é a palavra-chave. A gente precisa de celeridade, a gente precisa de especialidade de quem julga, você precisa conhecer a matéria para poder dar uma resposta no tempo que a solução dessa resposta demanda, e você precisa ter um custo adequado à realidade do atleta, do esporte, de uma maneira geral. Então, o CAIS, naquele momento, o Comitê Olímpico Internacional, naquele momento, ele criou o CAIS com essa finalidade, de atender as federações e os atletas no âmbito das competições com essa celeridade, com essa especialidade e com a preocupação dos custos serem adequados à realidade do esporte. Quando a FIFA entra com o volume de questões contratuais envolvendo o futebol, que é um esporte mais rico do que a grande maioria, e com 211 associações nacionais relacionadas a ela, houve uma inundação de casos no
no CAIS. Né? Eles precisaram criar uma lista de árbitros especializados em matéria de futebol, eles precisaram contratar mais gente, precisaram adaptar o seu regulamento de arbitragem esportiva, e aí houve então uma transformação no mercado. Quando em 2005, um pouco depois da criação desse acordo, dessa carta circular entre a FIFA e o CAIS, criou-se o CRL aqui no Brasil, que era o Comitê de Resolução de Litígios, como mencionei, só que você precisava ter que recorrer daquelas decisões para algum lugar. E como o Brasil não tinha uma Câmara de Arbitragem especializada naquele momento para receber os recursos do CRL, do extinto comitê, para onde você recorria? Você tinha que recorrer ao CAIS. Qual era o problema disso? Você levava um caso no Comitê de Resolução de Litígios em português, envolvendo lei brasileira, porque as disputas, a competência do CRL era para julgar disputas envolvendo agentes, clubes e atletas. Se você estivesse, então, insatisfeito com alguma decisão passada pelo comitê, você tinha que recorrer a uma entidade sediada na Suíça, em que o português não é um idioma oficial e que tampouco há conhecimento de lei brasileira pela grande maioria dos atos que compõem a lista do CAIS. Então, aquilo ali era um problema, porque era caro, às vezes não justificava o investimento, o valor da condenação da CRL não justificava você fazer um recurso numa corte arbitral na Suíça, porque a sua viagem, a despesa com a contratação de advogado, os custos de uma arbitragem, às vezes não justificavam o recurso, e você acabava impedindo a parte de ter uma revisão, de ter um segundo grau de jurisdição para analisar aquela decisão a respeito da qual ela estava insatisfeita. Foi então que, com a criação da CNRD em 2015, 2016, a CBF encontrou uma Câmara de Arbitragem no Brasil, no caso no Rio de Janeiro, o CBMA, que não tinha ligação com o esporte também, é uma entidade que nasceu ligada à FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Associação Comercial do Rio de Janeiro e a Federação das Seguradoras do Rio de Janeiro, a CNCE. Essa Câmara já existia no Brasil para tratar de arbitragens comerciais de uma maneira geral. O professor Andrei Cano, que está aqui hoje, compõe a lista de árbitros da Câmara. E naquele momento, então, o CBMA teve a sensibilidade de dizer: olha, a gente aceita esse desafio, a gente está no Rio de Janeiro, a sede da CBF está no Rio de Janeiro, a gente aceita criar um regulamento de arbitragem esportiva nos moldes do que o esporte demanda e ajustar a tabela de custas de uma arbitragem, da nossa tabela de custos da arbitragem comercial deles, lá no CBMA, no caso, para fazer uma tabela especial, levando em consideração que o esporte não comporta, muitas vezes, na grande maioria dos casos, pagar o custo de uma arbitragem comercial, que custa muito mais caro. Então, eles fizeram esses ajustes, fizeram essa adequação. Hoje, a CNRD já recebeu mais de 1.500 casos, eles já adjudicaram, já deram sentença em provavelmente mais de 500 casos. Muitos já foram objeto de acordo, alguns hoje são objeto de plano coletivo de pagamento dos custos de recuperação judicial. E dessas decisões passadas pela CNRD já chegaram 33 recursos no CBMA. Então ainda é um número pequeno, mas o que a gente percebe na prática, no dia a dia lá do escritório, quando a gente tem um recurso do CBMA anunciado lá para a gente? Uma dificuldade muito grande de encontrar árbitros capazes de compor um tribunal arbitral. Seja porque o árbitro da arbitragem comercial, que está habituado a trabalhar como árbitro, está habituado com a arbitragem, conhece a lei de arbitragem, ele não conhece muitas vezes o direito material e não conhece a natureza da arbitragem esportiva que demanda celeridade. A gente, hoje na CNRD, você espera em torno de 1 a 2 anos para ter uma sentença. É um prazo longo. A FIFA está julgando um processo, uma resolução de disputas no âmbito dos comitês internos dela em menos de 100 dias. A gente hoje com a CNRD está levando quase 2 anos. Mas qual a diferença? Na FIFA você não tem uma audiência de instrução. Toda a análise do direito, a análise do caso é feita com base em documentos. Você não tem a oportunidade de alguma testemunha, nada disso. A CNRD, ela dá a parte a oportunidade de ter uma audiência, de ouvir testemunhas, de produzir prova policial se for necessário. Então você tem praticamente uma espécie de arbitragem no primeiro grau de jurisdição que não acontece na FIFA.
Então perde-se ali mais tempo, mas você pelo menos obtém uma decisão que em tese tem mais fundamento, ou teve uma análise mais aprofundada do caso. O problema é que quando você chega no CBMA, como essa instrução já existiu, como essa prova já está disponível para as partes, embora exista o princípio de novo que autoriza as partes a apresentarem, mudarem a sua linha de argumentação, apresentarem provas novas e tudo isso na arbitragem esportiva, muitas vezes o árbitro da arbitragem comercial ele não está habituado a essa realidade. Seja com relação à celeridade do processo, o árbitro comercial esperar 2 anos para resolver uma arbitragem é rápido. Hoje as arbitragens estão levando 2 a 3 anos. Só que para a realidade do esporte, quem já esperou 2 anos para ter uma decisão da CNRD, esperar mais 2 anos para ter uma decisão do CBMA, isso é contraproducente. Então a gente tem, na prática, hoje, no dia a dia, a dificuldade de encontrar o árbitro para as arbitragens esportivas, primeiro, porque muitas vezes quem conhece direito esportivo, às vezes não está tão familiarizado com a arbitragem, não conhece tão bem a lei de arbitragem. Então a gente precisa encontrar um profissional que conheça de arbitragem, que conheça o direito material e que não tenha conflito de interesse, o que é um outro problema. Porque hoje a prática está concentrada, a gente tem um país muito grande, mas a prática está concentrada na mão ainda de poucos profissionais. A gente tem muita gente se formando, muita gente entrando no mercado, mas no dia a dia você acaba encontrando muita gente advogando para muita gente, e essas pessoas que em tese estão habilitadas para compor no tribunal arbitral, elas estão impedidas por conta de conflito de interesse. E a gente sabe que aqui no Brasil a gente está passando, quem acompanha as questões de arbitragem, a gente sabe que o mercado está passando por um momento muito difícil de ações anulatórias em função de ausência de revelação, muitas vezes feitas pelos árbitros e tudo mais. Isso vem gerando uma insegurança no sistema, né? Os árbitros muito preocupados em ter que revelar tudo. Eu recentemente fui indicado para compor um tribunal arbitral que eu precisei revelar uma ação que eu não tinha proposto. Para evitar problema, eu disse, olha, meu escritório tem uma ação, vai propor uma ação, não estava envolvido, mas o meu escritório vai propor uma ação contra a parte que estava envolvida naquela arbitragem. Eu fiz a revelação, se eu estiver confortável com isso, eu permaneço no tribunal, senão eu saio, eu não vou. Mas assim, hoje você tem que revelar absolutamente tudo, né? E o dever de revelação do árbitro, ele não se encerra no momento em que você é chamado pela primeira vez a apresentar aquele formulário de independência. Ele permanece vivo durante todo o procedimento. Então, mas no futuro, essa ação você procura ainda? Essa ação vai ser proposta, nem foi proposta, mas a procuração já estava lá. Então, sabia que o fato ia acontecer, eu preferi revelar logo. Né? Então, hoje a gente tem essa preocupação adicional, né, de você precisar revelar não só naquele momento em que você apresenta o primeiro formulário, mas como você manter esse dever de revelação durante todo o procedimento. Se durante o procedimento surgir algum fato novo que porventura possa te colocar os olhos das partes numa posição de conflito, é bom que você revele, para evitar uma ação anulatória mais à frente. Então, assim, o mercado, a gente está aqui falando no âmbito de uma faculdade de Direito com alunos presentes, o mercado demanda profissionais especializados para participar dessas arbitragens, para compor tribunais arbitrais. A gente, como o Thomas comentou anteriormente, o mercado está passando por um aperfeiçoamento, por um amadurecimento. Hoje a gente tem a lei das SAFs, hoje a gente tem a criação de ligas esportivas acontecendo, hoje a gente tem as apostas esportivas sendo aprovadas, está trazendo um outro tipo de player para dentro desse mercado. Então, assim, realmente o futebol brasileiro, a indústria de uma maneira geral do entretenimento do esporte, ela está se transformando. E com isso ela traz muita oportunidade para quem está chegando no mercado agora, e a gente reforça essa mensagem aqui no âmbito de uma universidade. Os agentes de integridade esportiva, por exemplo, que precisam combater os casos de manipulação de resultado, né, que é uma outra realidade. A justiça desportiva vem enfrentando essas questões rotineiramente. A gente sabe que as casas de aposta, elas não têm nenhum interesse em favorecer a aposta ilegal. Pelo contrário, quando tem uma manipulação de resultado, uma aposta ilícita, quem tem o prejuízo é a casa de aposta. Por isso que elas andam de mãos dadas com as empresas de integridade esportiva que ficam fazendo o monitoramento das apostas nos principais casos. Né? Se você tem, olha só, apareceu aqui uma aposta no segundo tempo do jogo do Ibrachina, em que vai haver 2
vão haver 2 cartões vermelhos no segundo tempo, e essa aposta saiu da curva, daquilo que é normal numa competição como aquela que eles estão disputando, essa casa que monitora as apostas, ela vai levantar uma bandeira e vai alertar a Federação Paulista, no caso, dizendo: olha, tem uma aposta irregular aqui, investigue. Quem vai investigar? A federação, dono da competição, quem quer que seja, precisa ter braço para investigar aquela aposta, porque não basta alguém dizer: olha, surgiu aqui uma aposta irregular, uma aposta suspeita. É preciso que do outro lado você tenha mãos para investigar se houve realmente algum tipo de irregularidade naquela aposta. E para isso você vai precisar de um departamento de integridade, você precisa de agente de integridade, você precisa de tribunal. A gente sempre comenta, o Gabriel Fios, filho do Paulo aqui, nosso estagiário, está presente representando o pai hoje aqui, que foi uma das principais figuras dessa primeira onda de casos julgados pela CJT envolvendo manipulação de resultados. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande da Procuradoria em identificar e de conseguir processar esses casos, porque hoje já há um acordo com o Ministério Público, com a polícia, parece, para divulgar informações, mas no momento que esse último escândalo aconteceu, a Procuradoria não tem como intimar, conseguir documentos, acesso ao inquérito muitas vezes, então ela fica realmente engessada em conseguir evidências suficientes para conseguir processar ou dar elementos ao tribunal para poder fazer um julgamento justo daquela situação. Então, assim, de uma maneira geral, a mensagem que eu quero passar é essa: o mercado está cheio de oportunidades para quem quiser entrar nessa área do direito esportivo. A Sociedade Brasileira de Direito Esportivo tem um papel fundamental no desenvolvimento e no fomento dessa matéria. Por isso, Flávio, a gente tem todo o prazer em estar presente aqui hoje, em apoiar as iniciativas da sociedade sempre que você precisar. A gente teve a sorte de entrar nesse mercado no momento que as coisas estavam acontecendo, era mata-vídeo. A gente teve a chance e a sorte de poder desbravar um pouco isso. Hoje, quem está entrando já encontra um mercado, em termos de lei, de regulamento, dos profissionais que compõem esse mercado, muito mais amadurecido, o que demanda do profissional que está se formando hoje também uma capacitação maior do que nós tínhamos naquela época. Naquela época, o advogado precisava falar inglês, né? Hoje, só falar inglês não é suficiente, você tem que ter outras qualidades, você tem que estar atento a outras matérias. A questão da arbitragem, eu não sei se a Faculdade de Direito aqui da USP, se vocês participaram dos multis de arbitragem esportiva que estão acontecendo. A PUC de São Paulo, eu sei que mandou time na última competição. Esses multis de arbitragem esportiva são muito interessantes. Eles acontecem, as primeiras rodadas elas são online e a rodada final acontece em Madrid. No ano que vem vai acontecer em maio, mas as inscrições para a competição do ano que vem já se encerraram. Mas é uma experiência para quem curte direito esportivo, para quem curte arbitragem, uma experiência muito rica para o estudante de direito. Então fiquem atentos a essas oportunidades. Quem gosta de esporte, quem gosta de futebol, quem gosta de direito esportivo e quer se aventurar nessa área, volto a dizer, o mercado está repleto de boas oportunidades aí. Claro, eu te devolvo a palavra, se alguém tiver perguntas, quiser discutir um pouco mais, eu fico à disposição. Muito obrigada, eu vou abrir perguntas. Sim, mas antes eu tenho pergunta, né, que às vezes a gente tem que deixar os colegas de convivências me deixam. Aliás, o Thomas quem mais me deixa, né? Mas eu sempre brinco, né, que eu no Confúcio eu fugi do meu... Não, foi na BF Expo. No meu painel eu estava morrendo de medo de passar por perguntas assim e sair aliviado que fui assistir o Thomas. Assim, quando eu cheguei no dele, ele vira pra mim e fala assim: o que você acha da nova lei geral do esporte? Tipo assim, um pouco polêmica. Mas o que eu queria te perguntar, Alexandre, é o seguinte: a gente tem uma discussão muito grande, sempre, principalmente em aula, em relação às decisões da CNRD, né? Tipo assim, porque eu até brinco esses dias quando o Barraco foi nomeado, né? Para assim, a gente fala o quê? Porque não é árbitro, né? Não é uma câmara de arbitragem. Mas ela também tem aquela questão da resolução, né, que o cumprimento acontece, principalmente por ela estar ali dentro da confederação. E no nosso grupo do doutorado, quando estava fazendo a gente fez uma matéria misturada,
de Direito Esportivo com o Internacional, que era o Cláudio Fink, que estava com a gente, e teve uma discussão muito legal do ministro Caputo com o Rafael Fachado sobre essa questão que tem do trabalhista na CNRD. Então acho que isso é uma dúvida que as pessoas, que eu não quero nenhum posicionamento, nem nada assim, fora nos esclarecer, assim, o que você entende sobre essa questão? Existe essa possibilidade ou estaria não dentro dessa alçada deles? Por sorte, eu tive uma audiência essa semana que eu precisei discutir um pouco essa matéria, então eu estou razoavelmente estudado para te ajudar a responder, Flávio. Mais de 50% dos casos submetidos à CNRD hoje, eles possuem uma cláusula contratual prevendo a CNRD como competente para dirimir conflito. As partes voluntariamente elegem a CNRD em mais da metade dos casos que são submetidos a ela, para que ela tenha competência para dirimir um conflito. Esse é um ponto. Os outros 50%, a competência decorre do regulamento da entidade. O regulamento de agente, de intermediários, hoje de agente da CBF, tem uma previsão dizendo que a competência exclusiva para julgar casos envolvendo os agentes licenciados, os atletas e clubes ou federações, os judicionados é da Câmara, é da CNRD. Então essa competência prevista no regulamento, eu acho que nesses casos a gente não está tratando de arbitragem. E o regulamento tem a possibilidade de recurso ao CBMA, onde aí sim, embora com a peculiaridade do direito esportivo de você ter arbitragem recursável, normalmente a arbitragem é uma instância única, mas no esporte a gente tem essa característica peculiar de você ter arbitragem recursal. Eu acho que a gente não tem muita dúvida da natureza do procedimento nesse caso. A gente tem um procedimento administrativo com possibilidade de recurso a uma instância recursal. Se você analisar o texto da ata de admissão que é assinada na CNRD, você está assinando ali um compromisso arbitral. Então, naqueles casos em que não apenas você indica no contrato que a competência vai ser da Câmara, você elege a Câmara como for competente, durante o curso do procedimento, antes da audiência, antes da sentença, a Câmara te apresenta um documento chamado ata de admissão, onde eles estabelecem os pontos controvertidos, a missão que a Câmara tem para julgar, e você ali aceita a Câmara, e aí você basicamente está assinando um compromisso arbitral. Então, acho que naquele momento a CNRD ela tem natureza de arbitragem. Embora ela te deu a possibilidade, pelo regulamento, que você recorra daquela decisão dela. O que é meio contraditório com a lei de arbitragem, porque a arbitragem em si não teria necessidade de recurso, possibilidade de recurso, mas como a gente está falando de esporte, a gente vai invocar aquela máxima do professor Álvaro Melo que diz o seguinte: o que for estranho no futebol, você bota na conta da especificidade do esporte. É que eu acho que a gente tem um pouco dessa questão. A gente tem aqui uma... É no curso da arbitragem. Depois que as partes apresentaram suas manifestações, então, antes da audiência, é apresentado um documento que prova se vai produzir, o prazo, a missão da Câmara e tudo mais, e naquele momento você dá um aceite. Os órgãos, os membros da Câmara que vão julgar, a Câmara te dá a oportunidade, inclusive, de afastar ou de impugnar a participação de um determinado membro que compõe a divisão da CNRD que vai julgar seu caso. Se o Luiz, por exemplo, for um membro da CNRD e eu acho que por alguma razão eu não tenho independência para julgar aquele caso, eu posso pedir para que ele se retire e ele vai ser substituído por outro. Então existe, mas na arbitragem você tem que ter a liberdade de indicar o árbitro, a lista tem que ser aberta, a lista tem que ser mais ampla, em tese do que aqueles 10 membros que compõem a CNRD. É verdade, mas a gente tem essas peculiaridades. Você tem a possibilidade de recorrer, você tem a possibilidade de anuir ou não e assinar ou não aquele tema, aquela ata de admissão. Então a gente tem aí essa Assinaria a autonomia da vontade das partes, né? No caso do trabalhista, o que a gente tem visto nas estatísticas da CNRD? A grande maioria dos casos hoje são levados pelos atletas para a CNRD. A iniciativa de demandar questões de natureza de direito do trabalho na CNRD, ela parte de iniciativa do próprio jogador. Mais de 80% dos casos que chegam de natureza trabalhista hoje na Câmara são levados pelo atleta. E mais de 96% das decisões são favoráveis no todo ou em parte aos atletas. E assim, já houve mais de 50 transfer bans impostos
pela CNRD aos clubes. Então, assim, me parece que o procedimento na CNRD ele tem independência. Você pode discutir, não, eu sou um atleta que ganha menos de 2 pisos da Previdência, eu aceitei a jurisdição da Câmara quando assinei meu contrato especial de trabalho esportivo com o clube, e agora eu vou questionar a jurisdição da Câmara, porque a gente tem uma lei de arbitragem hoje, uma reforma trabalhista impede a arbitragem para quem ganha, a arbitragem de natureza trabalhista para quem ganha, digamos, menos de 2 pisos da Previdência. De repente o atleta vai dizer, olha, essa cláusula para mim não é válida porque eu não estou me encaixando aqui nos parâmetros. Mas a curiosidade, Flávio, acho que eu te responder, é a iniciativa de procurar a Câmara tem sido dos atletas na grande maioria das vezes. Então, assim, existem casos em que a Justiça do Trabalho já afastou a competência da CNRD em função da questão dos pisos, do valor da remuneração do atleta, mas na maioria dos casos em que o Judiciário foi chamado para discutir a competência de jurisdição da CNRD, a CNRD teve mais de 30 casos, ela teve ganho de causa. Então, ainda seria mais séria do que a Justiça do Trabalho. Então, eu acho que é isso. O cenário hoje é esse. Quando a gente passa, isso aqui era para ser uma mesa de abertura e vira quase um painel, porque eu não sei se muitos sabem, mas é que o Thomas é especialista em arbitragem internacional. Principalmente ele tem um livro aí maravilhoso sobre homologações também. E isso é uma coisa bem interessante também no que tange, né, a CNRD, a questão de homologações, porque uma das coisas mais discutidas assim, no início, quando tinha essas questões do que acontece, como se cobra as coisas fora do Brasil, como se homologa para liberar aqui. Então, como o Thomas não tem tempo, né, também, mas ele está aqui, eu não vou deixar de explorar isso. Então, é uma oportunidade que a gente tem aqui, e eu amo quando isso acontece, quando a gente tem alguém que não é exclusivamente do esportivo e pode bater uma bola com a gente falando assim, sobre a questão dessa que você ouviu o que ele falou, assim, da diferença com a arbitragem comercial, né? A gente não entender aqui, se levou um pouquinho. Obrigado, Flávia. Tem diferença. Vamos pegar um exemplo. Tem um grande especialista aqui em direitos humanos e esporte, o Andrei. Um exemplo, Bichar, acho que da grande diferença entre a arbitragem comercial e essa arbitragem na área do direito esportivo, de repente, se você pegar o viés dos direitos humanos, Flávio, é a questão de diferir os direitos humanos na arbitragem. No lado comercial, como tem uma autonomia das partes, o contrato prevê a cláusula, o compromisso arbitral, e mesmo tendo todo o rito arbitral nas câmaras arbitrais, não vejo aí essa possibilidade de você invocar a questão dos direitos humanos. Contrário seria, então, a arbitragem no direito esportivo, porque a parte não teve lá sua plena, o seu devido processo legal, a audiência de uma certa testemunha não foi ouvida. Então, assim, no meu ponto de vista, assim, fazendo só uma reflexão aqui rápida das diferenças, uma delas é a questão dos direitos humanos, para você invocar isso no campo da arbitragem. E aí eu acho que é importante quem está aqui, os alunos da PUC e da USP que estão aqui, puderem também analisar as jurisprudências do Tribunal Internacional de Estrasburgo. Eu acho que também ali tem algumas referências em relação a essa questão de direitos humanos sob esse prisma da arbitragem. Então só queria pontuar essas colocações e dizer que é um mecanismo ágil, né? Eduardo, quando a gente estava falando, e lembrando exatamente, né, um dos casos que eu mais tenho na vida é a questão do banimento, e como foi por uma decisão da Corte Suíça, né, eu atendo a Rebeca foi banida, e eu sempre me inconformei de puxar com isso, né, com a questão de uma penaceira vitalícia. Uma questão que eu conversei muito até com o Jean Nicolau, que também, né, especialista internacional, e milagrosamente já ficou em algumas questões assim de dizer que a ministra dos
da OIT, né, quando a gente proíbe vitaliciamente alguma coisa, a gente está tirando o direito do trabalho da pessoa. Fora todas as questões que foram feridas de dignidade da pessoa humana, de várias outras questões que precisam ser levantadas. E a gente entrou com esse processo em Estrasburgo, porque era onde muitas pessoas me perguntam por que lá e não em outra corte, porque só lá teria o condão de alterar uma decisão que veio da Suíça. E, para nossa surpresa, né, durante a pandemia, até o Jean me disse: escreve carta, manda, porque eles vão ler, são europeus, né, a gente está no momento de pandemia. E eles, em meia página, encerraram o processo dizendo que a Corte de Direitos Humanos não tinha a ver com a violação de direitos humanos no caso. Então eu me pergunto quem tem, né? Como eu sou um pouco teimosa, obviamente eu não desisti desse caso, nem desistirei até que ele mude. E eu acho que, no ano passado, no meu livro sobre isso, o Alexandre Messi diz que a pessoa fica pátria, né? A gente tem que resolver isso. Nós somos um país que precisa resolver, o mundo precisa resolver. A gente não pode proibir ninguém, vitaliciamente, de exercer a profissão. E isso, inclusive, encaixando em tudo que a gente falou aqui, eu julguei um caso de manipulação de resultado, né? Ficou no final, quando chegou no pleno, excluído. E hoje o caso dele também está tratando para vocês aqui, porque é interessante. O advogado foi para a Justiça Comum exatamente por entender que o cliente dele não pode ter o exercício da profissão dele retirado por um caso de manipulação de resultados, no qual não tinha a comprovação específica no meu entendimento como relator e dele como advogado para comprovar essa manipulação. Então acho que a gente está gatinhando aí, né? Está aprendendo muito, tem muita coisa para mudar. O Jean me disse para agora estudar a lei comum suíça sobre a possibilidade de revisão após 10 anos e outras coisas assim que também são portas, né? Então, agradeço muito. Saio ainda com a dúvida aqui, mesmo que o Bichara me deixou, porque realmente é algo arbitral que não é arbitral, eu sinto meio do DOP, e quando a responsabilidade objetiva pode não ser objetiva. Então, sempre bom, né, a gente poder ter esse bate-bola aqui, esse estudo. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Bichara e do Dr. E vou passar aqui para o Vinícius das